Olá, você está de volta no Dona Digital, canal 12 da TV Mais Peruíbe. Nós estamos falando sobre abuso e a Lei Maria da Penha. Eu terminei o primeiro bloco conversando com a Andréia a respeito do comportamento da mulher através do corpo e como é isso, como ela lê isso, como a mulher se comporta, né? E agora nós estamos passando a batuta para a Thaís, que vai explicar como é que essa mulher chega a procurar o consultório para discutir essa questão, essa dificuldade com o corpo ou até com o histórico de abuso. Então, Patrícia, quando a pessoa procura ajuda psicológica, né, profissional, dificilmente ela vai trazer essa queixa de dificuldade com o seu corpo. Na verdade, essa dificuldade de trabalhar o corpo, que a Andréia vê bastante no trabalho que ela faz, ela se trata mais de uma estratégia compensatória da mulher para lidar, na verdade, com algum tipo de relacionamento abusivo ou até mesmo com as crenças dela que foram impostas de mãe para filha, da sociedade para ela, no que já vem sido feito, vivenciado durante toda a sua construção de pessoa, né? Aquela coisa assim que a gente fala que menina tem que ser comportada, tem que sentar direito, tem que falar baixo, tem que se vestir direito, porque senão não é para casar. Aliás, a gente ouve muito quando a gente é criança, olha, quando a gente aprende a fazer uma coisa, olha, já pode casar. Né? Eu aprendi a acender o fogão, ou pegar alguma coisa na geladeira, olha, já está pronta para casar. Então, na verdade, a pessoa vem com outras queixas, né? Mais de trato emocional, de estou triste, não sei porquê, eu tenho um relacionamento ótimo, mas eu tenho uma baixa autoestima, tenho um problema de não gostar, de olhar no espelho e não gostar do que vejo. E nunca faz essa correlação do porquê que eu tenho baixa autoestima, porquê que eu tenho essa dependência, de eu não ter uma autonomia para fazer as coisas. Na verdade, ela tem. Só que ela foi criando várias estratégias compensatórias para lidar com a demanda da sociedade, com a demanda do marido, com a demanda da família, que aí acaba ficando incompatível com as vontades dela mesmo, reais. E aí que ela vem buscar ajuda. Para você que acabou de ouvir as dicas da Thaís, ou melhor, como as pessoas chegam no consultório buscando um atendimento, um aconselhamento, um apoio, para vocês entenderem melhor como é isso e como isso é tão natural, nós vamos contar um pouco da nossa experiência enquanto mulheres que sofreram abuso nas relações ou na relação. Eu perdi minha virgindade aos 15 anos de idade. Eu fui para uma festa, era a minha festa de aniversário de 15 anos. Eu bebi, todo mundo bebeu, e eu acabei sendo violentada por um rapaz. Eu nunca mais vi esse rapaz. Pelo que os meus amigos me contam, ele ficou extremamente arrependido e tal, mas ele nunca me procurou, eu também nunca o procurei. E assim iniciou-se a minha vida sexual. Eu mal entendia exatamente o que era. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu conheci um rapaz, a gente começou a namorar, e as condições para namorar era que eu não podia ter amigos, não podia sair, e na época não tinha celular, eu ligava, eu vou à padaria, ia na padaria, voltava, ligava de novo, eu voltei da padaria e ele dizia, você demorou mais do que 10 minutos, você encontrou o que no caminho? E eu achava lindo. Só que isso foi passando, nós estávamos praticamente para casar, procurando um apartamento. Um dia a gente brigou, ele me bateu, ele tinha uma arma no carro, apontou essa arma para mim. E aí eu avisei a família dele, e eu saí do país, fiquei um tempo fora para tomar um ar e me separar, porque de uma certa maneira eu entendia que nós nos amávamos. Mas eu também entendia que se eu me casasse com ele, ele ia me matar.
porque ele não ia conseguir me conter. Você consegue não ser você por um determinado tempo, mas chega uma hora que você precisa expandir. E aí você expande para onde? Ou você enfrenta o seu inimigo, o seu predador, o seu sabotador e assume seu poder, ou se você não consegue, você se mata. Uma das estatísticas mais sérias que nós temos, além do abuso sexual, das mulheres que são vítimas ou que são assassinadas, são das mulheres que se mataram e que ninguém conta e ninguém sabe. Uma situação de pressão é uma situação de limite. E se você não consegue escapar disso para permitir que a sua alma se expresse, você é capaz de se matar, sim, e as pessoas são capazes de não saber o porquê. Então, que abuso é esse que você está sofrendo e como você pode encontrar ajuda para expandir o seu caminho e realizar o seu propósito de vida. Agora a gente vai ouvir a história da Andréia. Espero que também inspire vocês para que a gente entenda melhor a lei e faça um mundo melhor. Vamos lá, Andréia, sua vez. Então vamos lá. Então eu sempre achei que era independente, que fazia tudo o que gostava, mas essa pessoa que estava junto comigo já faziam 13 anos, então já há bastante tempo. Então foi bem no finalzinho da faculdade que eu conheci, sempre me apoiou muito nas coisas que eu fazia, mas sempre estava muito tempo junto. Deixava até de trabalhar ou de fazer as ocupações dele para poder me acompanhar nas minhas atividades. Reclamava sempre, às vezes, um pouco, porque estava junto e não tinha tempo para ele, mas ele estava por perto. E eu só comecei a entender as coisas quando eu fui morar também um tempo fora. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer as coisas sozinha. Eu dependia sempre de uma outra pessoa, sempre para estar junto. Dirigir, nunca tive necessidade de aprender a dirigir, porque sempre tinha alguém para ficar levando, para os lugares. As pessoas achavam lindo, porque foi um casamento dos sonhos, com castelo, como se fosse um príncipe encantado, com cavalo branco, cabelo comprido. Então, era tudo muito bonito, Quem via de fora achava um relacionamento maravilhoso, porque assim, as manifestações de amor era sempre muito intenso, muito bonito e sempre na frente de todo mundo, mas já para inibir com que as pessoas se aproximassem. Depois que eu engravidei, começou a criar um problema, porque tinha que dividir a atenção com um bebê e com a minha família. Então ele sempre fazia de tudo para me afastar da minha família, dos meus amigos ou até do meu próprio filho. Tanto que depois que a gente veio pra cá, ele falava assim, não, dá pra gente voltar pra São Paulo. Deixa as crianças aí e a gente fica lá em São Paulo e a gente desce no final de semana. Então, porque queria a atenção e tudo só pra ele. E eu achava que tinha o controle de tudo, que não era assim. Às vezes a família ou as pessoas perguntavam, e comentavam alguma coisa. E eu falava, não, é exagero, ele não é desse jeito. Por quê? Sempre com muito carinho, com muito amor e sempre fazendo tudo e dedicando a vida inteira dele só pra mim. Se eu falasse pra ele em algum momento, deixe de trabalhar pra ficar junto comigo, pra trabalhar e fazer as coisas pra mim, na mesma hora. E só que aí, depois do segundo filho, ele começou a ter comportamentos um pouco mais agressivos. As pessoas se afastavam de mim pela possessão que ele tinha em volta, porque ele sempre meio que maltratava as pessoas que estavam em volta, então as pessoas iam se afastando. Então ele ia tendo mais atenção porque as pessoas se afastavam, Nunca chegou a me bater, mas fazia gestos como se viesse pra cima. Mas levou muito mais do que 3 anos para eu conseguir enxergar e entender o que eu estava passando. É muito constrangedor porque as pessoas em volta, dá muita vergonha. Foi muito difícil ter que ir na delegacia, falar de arrombamento, de que levou as coisas de casa, de ir na delegacia da mulher e falar, porque era muito mais uma agressão psicológica do que física, porque ele não chegava, ele não encostava a mão em mim, mas é sua obrigação de mulher ficar em casa, cuidar de mim, estar pronta sempre que eu venho de São Paulo para suprir minhas necessidades de homem. É sua obrigação, você não faz a sua obrigação de esposa. Você acha que você vai, que eu vou embora e que você vai arrumar outra pessoa?
Desse jeito, com 2 filhos, acabada do jeito que você tá, trabalhando do jeito que você trabalha, você nunca mais vai arrumar ninguém na sua vida. Então, foi muito difícil e dá muita vergonha. E aí eu só comecei a entender quando eu comecei a assistir outros depoimentos de outras mulheres falando que estavam na mesma situação, mas que sentiam vergonha e ir na delegacia e falar tudo isso foi muito difícil. E quando eu percebi que outras mulheres também se envergonhavam de estar passando por tanto tempo por isso e não ter se dado conta, ou não ter coragem de se afastar da pessoa porque cria uma dependência, então eu queria também o carinho, o amor, as manifestações, você se acostuma com tudo aquilo. E falar, não, agora você não vai ter mais. Aí você vai ter que trabalhar, sustentar a casa, se manter sozinha e fazer tudo sozinha. De que jeito que você foi dependente todo esse tempo? Então, é muito assustador no começo, mas quando se tem o apoio da família fica muito mais fácil. Eu tenho uma prima que, conversando, ela tentou fazer a mesma coisa, se afastar do marido, se separar, mas ela não conseguiu, porque ela não conseguiu se ver sozinha. Ela era muito dependente daquilo também. E acabou voltando e aceitando as condições dele para poder também, né, cuidar dos filhos e se manter financeiramente. Mesmo ela bancando a casa. Então, fica numa situação de que não, mas ele me ajuda nas coisas de casa, mas é ela que trabalha, é ela que faz as coisas de casa, cria uma dependência, então é muito difícil. Entendi, obrigada. Agora nós vamos ouvir a história da Thaís. Bom, a minha história, eu era muito nova, foi meu primeiro namorado, né? E começou assim aquele amor muito intenso, primeiro amor, muito intenso. Ele era muito intenso na forma de amar dele. E começou as discussões, as brigas por conta de eu conversar com um amigo que era amigo nosso em comum, ou conversar com algum desconhecido, ou até mesmo com amigas. Isso incomodava muito ele e no começo ele só ficava emburrado, ficava chateado, ficava um tempinho sem se falar e com o tempo começaram a vir as brigas, as discussões e gritos e por conta disso ele nunca em nenhum momento falou pra mim: eu não quero que você ande mais com fulana, eu não quero mais que você fale com Beltrano, eu não quero mais que você saia sozinha. Mas pra evitar a briga, eu fui me afastando. Eu mesmo, por escolha minha, comecei a me afastar das pessoas para ficar em paz. E logicamente que não adiantava, porque sempre ia ter alguma coisa que ele achasse ruim. E cada vez mais as brigas foram aumentando e começou rapidamente assim, começou a vir os xingos, muito, ele xingava muito de nomes que não posso falar aqui na televisão, pelo simples fato de, um exemplo, a gente está caminhando na praia e eu tô olhando para frente. Se eu estivesse olhando para frente e no meu raio de visão tivesse algum homem, eu estava me insinuando pro homem, eu estava paquerando o homem. Então, para evitar, o que comecei a fazer? Andar de cabeça baixa. E cada vez mais eu tentando estratégias para não ter essa briga, para não ter discussão, porque o que na minha cabeça, o que eu pensava é que ele é inseguro e me amava demais e morria de medo de me perder. Então era cuidado, eu estava cuidando para que nenhuma pessoa atrapalhasse o nosso relacionamento. Até que as brigas foram se intensificando, eu engravidei e acabei me sentindo mais dependente dele também e achar que aquilo deveria ser para sempre, até que depois de algum tempo ele chegou às vias de fato e me agrediu fisicamente, né? Me agrediu todo o relacionamento emocionalmente, psicologicamente, moralmente, e aí até que chegou às vias de fato e sempre ameaçou, né? Nunca assim, foi aquelas brigas que ele estava tranquilo e sempre me ameaçou e um dia acabou acontecendo mesmo. E o engraçado de falar é assim, engraçado não tem nada de engraçado, mas interessante, é que quem conhecia ele não acreditava. Ele era uma pessoa assim muito habilidosa socialmente, ele muito amigo, muito carinhoso, as pessoas gostavam muito dele pelo jeito manso dele ser, pelo jeito querido, prestativo.
Então, quando eu falava com alguém, conversava com alguém, as pessoas meio achavam que era exagero meu. Até que aconteceu de eu levar um safanão real, e foi quando eu decidi que não queria mais isso para minha vida, para minha filha, e dei um ponto final nessa história, para que não, porque é fato, vai piorando, não estaciona, não estaciona. Começa nos xingos, começa nas agressões, nos gritos, né? Não começa nos xingos, começa nos gritos, e vai para os xingos, e vai para os aperto no braço, para os chacoalhões, e para as ameaças, até que bate, até que espanca, até que espanca, até que espanca. E por várias vezes eu, nesse relacionamento, cheguei a pensar em me matar, porque eu não conseguiria viver sem ele, mas porque eu o amava, mesmo com tudo isso eu o amava, até que consegui dar o ponto final. E não foi fácil, mesmo assim, depois de ter terminado o relacionamento, eu entrei em depressão porque eu ainda gostava dele, mas o apoio da família, o apoio dos amigos, depois que souberam um pouco mais da nossa história e presenciaram, porque as coisas vão ficando cada vez mais descontroladas. Então, uma ou outra pessoa presenciava aquele olhar fulminante do tipo, lá em casa a gente conversa. E a rede de apoio, a ajuda das pessoas que me amam, que estavam próximas de mim, foi fundamental nessa hora. Peguei aqui algumas coisas para ajudar a gente na informação a respeito da listinha dos abusos e da Lei Maria da Penha, como ela funciona e qual a modificação que teve, como essa modificação chegar em nós. Só um minutinho, mais alguns comerciais, mas continue sintonizado no canal 12 da SAT TV Mais Peruíbe. A gente já volta.